Fundinho. Então, bem-vindo a todos que se conectaram. Obrigado por estarem aqui conosco essa manhã. É um prazer recebê-los na nossa sessão, na nossa primeira sessão dessa semana, que tem um foco em energia. A gente entende que esse é um tema novo dentro do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, mas é um tema novo dentro do reporte, dentro do questionário do CDP, que tem bastante dúvidas, a gente entende isso. Então, pensando em realmente ajudá-los e apoiá-los nesse processo de reporte e de transição, enquanto vocês adaptam seus dados também para que consigam a conformidade do pacto, a gente, em parceria com o Pacto e o JRC, que vai ter uma apresentação aqui específica para a gente, a gente então elaborou essas duas sessões para trazer um pouco mais de claridade a esse tema. Então, como uma fala de abertura, eu queria convidar aqui a Belém Jiménez, que é do Pacto, está representando o Pacto Global das Américas aqui, para uma pequena fala de abertura. Belém, a palavra é sua. Bom dia, obrigada Guilherme, obrigada colegas do CDP. Bom, gostaria de agradecer todas as cidades que nos acompanham hoje. Como sempre, a gente sabe que não é fácil tirar uma hora de nossas tarefas habituais nas prefeituras, né? Então, primeiro agradecer, aproveitar também essa sessão para apresentar nossas colegas do Joint Research Center, que é um centro associado à União Europeia, né? E tem essa missão de fornecer apoio científico e técnico independente, também baseado nas evidências científicas e técnicas, né? Eu acho que agora a Paula vai apresentar um pouco melhor. Convidar todos e todas para aproveitar essa sessão, coletar as dúvidas, porque essa não vai ser a última sessão. Vamos ter primeiro essa sessão mais teórica e na quinta-feira uma sessão mais prática também. Então, só agradecer às cidades, aproveitem essa sessão e, sobretudo, não fiquem com essa timidez, né, de fazer perguntas, aproveitem porque temos esperado essa sessão bastante tempo. Então, fiquem à vontade, obrigada, e estou aqui para qualquer dúvida também sobre o pacto. Muitíssimo obrigado, Belém. Queria reforçar esse ponto da Belém. Utilizem o chat para mandar qualquer pergunta sobre qualquer tema. A ideia é realmente entender todas as dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia, para que a gente possa elaborar materiais realmente efetivos de apoio a vocês que passam, tanto pela tomada de decisão dentro do dia a dia no município, mas também que estão diariamente na plataforma atualizando os dados e informando ao pacto os seus avanços dentro dessa rede. Bem, então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra à Paula Bezerra. Ela acompanha a gente, como a Evelyn falou, ela é do Joint Research Center, que apoia o GICONDA e é uma organização da União Europeia também. Paula, a palavra é toda sua. É muito bom tê-la conosco. Obrigado. Bom dia, vou aqui dividir minha tela com vocês. Agora eu preciso saber o que vocês estão vendo. Está em modo de apresentação? Não, ainda não. Está em Ainda modo de não. apresentação? Não. A gente está vendo algumas. A gente está vendo PowerPoint e algumas janelas um pouco pretas. É, É, tenta fazer da seguinte pronto. maneira. Foi? Foi, sim? Tenta. Foi, mas a gente está vendo como a sua tela de Ah, apresentador, sim, então eu sabe? faço o Então tem que só seguinte. passar para o. Talvez Display Settings ali, eu acho que você consegue selecionar o. Deixa eu ver se... Não, Well, pronto. presenter and slideshow, maybe. Agora foi, não? Para mim está apresentando como modo Não. apresentação nas duas telas minhas. Só um minutinho. New Acho, share. para de compartilhar a tela e compartilha de novo, acho. Agora foi. Mas tem Esse foi. uma. Foi. Foi? Vocês estão aqui também. Deixa eu tirar vocês daqui. Então é isso. Foi? Esses símbolos pretos do lado somos São nós. vocês. Tá Desculpa. bloqueando. Se você puder minimizar, talvez, porque tá bem no É, meio da tela.
Eu não sei por que isso acontece, meu Deus do céu. Eu não consigo. Agora foi. Agora vocês conseguem ver bem? Ah, agora sim, Sim? perfeito. Ok. Obrigado. Desculpa, gente. Imagina. É, Então, vou começar aqui. Bom, a Belém e o Guilherme já apresentaram, né, a JRC, que é o Centro Comum de Pesquisa da Comissão Europeia, da União Europeia, onde eu trabalho. Eu sou Paula Bezerra, né, um nome bem brasileiro, para me identificar também, então eu sou brasileira, então eu falo aqui português também por conta disso. Eu sou a representante, o ponto focal da Comissão Europeia desse projeto do GECOM na América Latina e no Caribe. Né? Então, eu estou trabalhando nesse projeto já tem quase 2 anos e eu fico muito feliz também em falar sobre esse novo pilar que a gente tem, que é um pilar de muita relevância e eu acho que para o Brasil ele tem muitos aspectos que podem ser integrados nos municípios para beneficiar as pessoas com isso. Então, eu vou começar aqui com uma introdução, como também foi dito pela Belém e pelo Guilherme, as perguntas são muito bem-vindas, lembrando que nenhuma pergunta é boba ou estúpida, todas as perguntas são válidas. É um pilar que tem surgido, ele foi feito para ser um pilar muito simples de reporte, mas tem surgido muitas dúvidas, já que é um pilar novo. Então, começando a introdução, eu acho que vocês já conhecem, né, o compromisso, né, relacionado ao Pacto Global de Prefeituras pelo Clima. É baseado em 3 pilares, né, agora esse mais recente, acesso à energia, onde a gente tem a descarbonização como um dos pilares, a resiliência, né, ou a adaptação às mudanças climáticas como o segundo pilar, e esse acesso à energia é garantir que toda essa transição de mitigação, adaptação, tudo que está relacionado à energia, né, essas mudanças, e a uma transição energética seja feita de modo justo, e garanta acesso a energia segura, sustentável e a preços acessíveis a todos os cidadãos. Então, vocês já devem conhecer o pacto, ele representa mais de 1 bilhão de pessoas em torno do mundo, e por isso a relevância das cidades tomarem ação, né? Elas conseguem representar uma população engajada e interessada que também sofre, né, no final, com essas questões relacionadas às mudanças climáticas e acesso à energia. Esse novo pilar, ele foi inspirado, digamos assim, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu imagino que muitos de vocês já conheçam, pois esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles englobam 17 objetivos principais, então tem 17 pontos principais que querem garantir uma sociedade mais justa, resiliente, integrada, né, com a natureza de forma sustentável, com o objetivo até 2030, né, de tudo isso. Esses objetivos, eles são todos integrados, então, essa é uma forma holística de entender quais são os problemas a serem enfrentados pela população, né, pelo mundo hoje, e dentre esses objetivos, um dos objetivos que é colocado é a garantia do acesso universal à energia. Essa garantia de acesso universal à energia, ela pode ser vista aqui nesse item à direita da tela, com todas as suas correlações com os outros ODS, né? Ou seja, com os outros objetivos. Então, quando a gente olha para a energia per si, ela não é o final né? Ter acesso à energia não é só um ponto final, ele está relacionado ao acesso e ao direito, né, de educação, de alimentação, de vários outros direitos básicos, né? Então, ele tem uma função muito, muito relevante. Falando um pouquinho mais especificamente desse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, número 7, né, ele é dividido em subobjetivos. Aqui eu coloquei os 3 subobjetivos principais, né, tem mais 2 subobjetivos aí dentro, que fala em assegurar o acesso universal, ou seja, todas as pessoas devem poder ter acesso à energia confiável, moderna, e a preços acessíveis, né? Então, esse é o que eles chamam de acesso universal.
para garantir esses direitos, eu não devo impactar esse mesmo direito aconteça nas gerações futuras. Então, uma forma de garantir isso é que eu aumente a participação das energias renováveis na matriz energética global. E até 2030, dobrar a taxa de melhoria da eficiência energética, que também está relacionada com esse acesso limpo à energia, né? Então, dentro desse contexto do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável que a gente tem, né? A gente tem a tradução desses objetivos para o Brasil. Aqui, como a gente pode ver, do indicador 7.1.1, né, que é o percentual da população com acesso à eletricidade, basicamente se diz que o Brasil tem um acesso universal à eletricidade, já que a sua média beira 100%, mas o que se observa é que em alguns lugares esse acesso não ultrapassa 98%. Aqui a gente está mostrando a média dos estados. Quando a gente olha, por exemplo, regiões rurais e regiões urbanas, ainda a gente pode chegar a números um pouco mais baixos, né? Então, esse é o contexto do Brasil em relação ao acesso à eletricidade. Em relação ao acesso primário a combustíveis e tecnologias limpas relacionados com a cocção de alimentos, né? Ou seja, é o percentual de domicílios que utilizam combustível limpo na preparação de alimentos. Aqui a gente pode traduzir combustível limpo como gás natural, GLP, ou eletricidade. Aqui a gente vê que a situação é um pouco pior do que foi apresentada com acesso à eletricidade. Ainda existem muitas famílias, especialmente aqui dados de Maranhão e Piauí, que não têm acesso à preparação de alimentos com combustíveis limpos, né? O que afeta não só a questão das emissões, não só a questão da interface com a natureza, mas também uma questão de saúde, que pode ser prejudicial a essas famílias. Esses dados são um pouco mais antigos, são de 2015, tá? E aqui também tem um outro dado relacionado à participação das energias renováveis na oferta interna de energia. Oferta interna, a gente está falando de todo tipo de energia que é consumida, inclusive nos combustíveis, né? Como a gente tem uma participação grande ainda de combustíveis líquidos na matriz relacionada a transporte, né? Esse percentual de oferta interna de energias renováveis ainda não ultrapassa 50%, apesar da matriz elétrica brasileira ser uma matriz muito limpa. Então, aqui é a contextualização do Brasil dentro dessa ODS. E tentando traduzir, né, o que a gente vê como esse objetivo de desenvolvimento sustentável, o GECOM trabalha desde 2018 para definir um pilar que esteja alinhado com os conceitos das ODS e com a ideia de transição justa de energia, né? Então, esses processos, eles passaram por diversas etapas, onde várias pessoas, várias cidades, vários parceiros foram envolvidos na discussão para a gente tentar encontrar quais são os indicadores que poderiam ser relevantes no contexto global e no contexto regional, né? Então, aqui eu tenho 2 rodadas de consulta global, a elaboração de notas de consultas, grupos de trabalho técnicos sobre o assunto. Então, foi feito um projeto muito participativo, né, para esse pilar, porque entende-se também que acesso à energia e pobreza energética a definição e as preocupações, elas podem variar muito de local a local. Então, finalmente, em 2022, teve a finalização e o lançamento desse pilar, e que foi ativo em 2023. Então, desde o início de 2023, do ano passado, esse pilar está ativo para as regiões e dentro do GECOM. Então, no final, que foi encontrado 120 total de indicadores que seriam propostos. Eu vou explicar, então, agora detalhadamente esse processo de reporte. Então, a estrutura do pilar, né? Quais são os atributos e as regiões, como as regiões leem esses atributos, né? Então, essa é a primeira parte, que é até às vezes um pouquinho mais complicada. Dentro desse contexto que a gente tem das ODS, né, da ODS número 7, pegou-se 3 atributos considerados principais para definir esse acesso à energia e à pobreza energética, né, a relação da pobreza energética. Quais são esses atributos definidos? Energia segura,
energia sustentável e energia acessível, né? Então, a construção desse pilar se baseou nessas 3 características distintas, que são os pontos-chave a serem observados e a serem garantidos. Lembrando que, da mesma forma que a ODS ela pressupõe, né, uma forma holística de olhar o problema, aqui também a gente pensa que esses três atributos juntos, eles conseguem somar de forma holística o que seria um acesso completo universal à energia. Então, esses são os 3 atributos. E quais são as definições desse atributo? Isso é importante a gente passar por essa parte, porque quando a gente fala em energia segura, quando a gente fala em acesso à energia, o que significa energia financeiramente acessível? Várias definições podem ser propostas, né? Não existe um certo e errado dentro disso, né? Existe uma tradução muitas vezes relacionada com a realidade local. Então, dentro do pilar que a gente está apresentando aqui, energia segura vai ser traduzida em: o fornecimento de energia deve estar disponível, ou seja, deve estar presente, né? Eu devo ter possibilidade de me conectar a uma rede elétrica, de usar uma energia moderna, de forma confiável, desculpa, de forma contínua e disponível em qualquer momento do dia, né? Para ser segura também, essa energia ela deve ser manejável e previsível, ou seja, garantir que a qualquer momento as necessidades energéticas de uma família sejam atendidas com a qualidade do serviço energético que é necessária para aquela família. Então, por exemplo, ar-condicionado, né? A gente sabe que em algumas localidades, se todo mundo ligar o ar-condicionado ao mesmo tempo, pode ter uma queda na rede. Então, a qualidade dos serviços energéticos, a qualidade dessa rede não está sendo assegurada. Então, ela não está dentro do que a gente falaria de segura. Para ser segura, ela deve ser planejada dentro de uma visão integrada, pois essa visão integrada deve garantir que seja rentável a energia e planejada com menor risco e resiliente às mudanças, além de promover também objetivos sociais e ambientais relacionados a esse uso. E deve responder adequadamente às escalas locais e às necessidades específicas de cada localidade, operando de maneira flexível e dinâmica. Então, basicamente, a energia segura é a energia que está disponível na quantidade que é suficiente para cada uma das famílias, nas necessidades energéticas, todo o tempo e com uma qualidade assegurada. Essa seria a energia segura. A energia sustentável é definida, né? Então, o fornecimento da energia, ela deve satisfazer as necessidades energéticas atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas. Então, a energia deve ser gerada, transmitida e consumida de maneira mais eficiente, ou seja, não deve ter desperdícios em relação a essa, e ser proveniente de fontes renováveis ou de processos que se renovam. Ou seja, eu uso hoje e isso não está gerando impacto ambiental, social, ou cultural, ou econômico, para as gerações futuras e para as gerações atuais, né? Então, a gente tem que pensar nesse balanço. Então, essa seria a energia sustentável. E, por último, a energia financeiramente acessível, tá? A tradução bem rápida seria só acessível, mas aqui a gente está falando de um termo que eu não sei traduzir em português como de uma maneira mais bonitinha. Então, a energia financeiramente acessível, ou seja, os gastos com energia, eles não devem comprometer a renda familiar e a capacidade de aquisição de outros itens básicos da cesta de consumo. Então, ser financeiramente acessível significa que a família tem capacidade, tem possibilidade de pagar por aquela energia que ela precisa, sem ter que escolher entre energia ou alimento, energia, educação ou qualquer outra coisa, e não pesar nessa conta familiar, né? Eu sei que a acessibilidade dos preços de energia ela depende de um grupo de fatores que muitas vezes não são controláveis a níveis locais, mas esses fatores eles são o contexto que a gente precisa entender para chegar a soluções relacionadas a isso. Então, vai depender de questões econômicas e estruturais, por exemplo, desigualdade de renda, vai depender de ineficiências na utilização e distribuição de energia,
e vai depender também dos preços de energia, que eles são afetados por fatores muitas vezes até globais, né? Então, esses preços, essas variações de preços também vão comprometer o uso de energia pelas famílias. Quando a gente fala em pobreza energética, o conceito inicial, ele está muito ligado a esse gasto, né? A esse gasto de energia que as famílias têm para suprir suas necessidades energéticas. Então, esses são os 3 atributos de energia, né? Agora, colocando aqui no contexto Brasil, esses atributos de energia, eu tenho a energia segura, né? O acesso à energia, como eu disse anteriormente, ele é quase que universal no Brasil. A maior parte do acesso à energia elétrica, por exemplo, aqui eu falo só de energia elétrica, né? Ela vem da rede geral de eletricidade, né? Ela não é de distribuição, a grande parte, né? Distribuição isolada. Em alguns lugares o acesso é restrito, ou seja, nesses últimos dados a gente vê que 1,3% dos domicílios que têm acesso à energia não é de tempo integral, então já falha num daqueles aspectos da energia segura, né? E os cortes de energia, as interrupções, os problemas são comuns, especialmente em algumas áreas do país, algumas áreas do município, essas situações podem ser críticas e frequentes. Em relação ao uso de outros combustíveis, 17% das famílias ainda utilizam lenha como uma das formas de aquecer os alimentos. Então, quando a gente fala em acesso a combustíveis modernos para aquecimento, para cocção de alimentos, se a pessoa tem acesso a GLP e se ela usa, às vezes esconde o fato que muitas vezes ela usa a lenha combinada com GLP para poder diminuir os gastos de energia, por exemplo, que é uma prática que não é saudável, por exemplo. Energia sustentável, como eu já havia dito, né, a gente tem uma matriz elétrica muito, muito limpa, cerca de 83% da capacidade instalada corresponde a fontes renováveis. Também a gente tem um aumento muito grande de geração distribuída proveniente de renováveis nesses últimos anos, e a maior parte da capacidade de geração distribuída, principalmente solar, que é mais representativa, está no setor residencial e comercial. E a energia financeiramente acessível, o que se vê é que os preços de eletricidade e GLP têm aumentado muito nos últimos anos, inclusive acima dos ajustes de salário mínimo. Um reflexo disso é a quantidade de inadimplência e a quantidade de perdas não técnicas ou furto de energia que a gente tem, e também o maior uso da lenha em carvão vegetal para cocção que tem ocorrido juntamente com o GLP. Então, a gente tem esses 3 atributos, a gente tem a realidade brasileira, né, que está dentro da América Latina, e, enfim, e a gente tem, então, como é que cada uma das regiões selecionou esses atributos relevantes para a sua realidade regional, né? Então, como eu havia dito, existiu uma discussão, um engajamento de várias regiões, de signatários do mundo, para a gente tentar entender quais seriam as mais relevantes. Então, cada uma das regiões selecionou, após discussões na própria região, né, quais seria o atributo desse pilar que seria relevante para reporte, ou seja, mandatório de reporte naquela região. No caso da América Latina e Caribe, a energia sustentável foi selecionada. Então, essa é a energia que é obrigatória de reporte na América Latina e no Caribe. Eu vou explicar aqui um pouquinho melhor essa estrutura de reporte relacionada com essa energia. Espero que eu não esteja falando muito rápido. Se eu tiver, por favor, me interrompa. Falar, por favor, falar mais baixo, porque às vezes eu acelero mesmo. Então, qual é a estrutura, né, desse pilar? Ele é feito com algumas fases, né? Primeiro eu tenho um compromisso com acesso à energia, com o novo pilar. Eu avalio qual é a minha situação local nesse novo pilar. Eu preciso entender do que eu estou falando para poder construir meus objetivos e construir minhas ações. Depois que eu tenho um plano com ações, né, eu tenho que monitorar se essas ações estão sendo coerentes e estão sendo desenvolvidas de acordo com o alcance desse objetivo final. Então, essas são as fases. Aqui
que é o cronograma dessas fases, né, alinhado com o marco comum de reporte do GECOM, que tem aqui também um link para o documento, que está em inglês, infelizmente, mas o que se vê aqui é que você tem, nos primeiros anos, né, seriam os anos de compreensão do contexto local e validação dos dados. Depois desses 2 primeiros, desse ano, né, no final desses 2 anos, essa avaliação e o objetivo desse pilar devem estar finalizados e submetidos, né, depois dos 2 primeiros anos, e teria mais 1 ano para desenvolvimento do plano com as ações, né? Depois a gente tem a cada 2 anos esse reporte de progresso que é feito. Então, esses são o cronograma dessas etapas. Então, para cada uma das etapas, né, como funciona esses requisitos mínimos de reporte nesse novo pilar? Cada região do GECOM identificou, como vocês viram no slide anterior, o atributo energético que é considerado mais relevante e adequado à realidade regional, no caso, energia sustentável. Então, o requisito mínimo é que ao menos um indicador obrigatório global, que eu vou explicar, seja selecionado e reportado, ou seja, naquela cidade, naquele município, a gente tem que identificar qual indicador relacionado à energia sustentável deve ser reportado, ao menos um. Além disso, como eu tinha dito anteriormente, vários outros indicadores foram observados como relevantes, mas que dependem muito da situação local. Então, esses outros indicadores que você pode vir a reportar são indicadores opcionais. Então, no final, a gente tem esse reporte aqui, que seria da avaliação inicial. A gente tem aqui descrito, né, os indicadores globais obrigatórios, que são aqueles que você deve escolher ao menos um para reportar, dentro do atributo energia sustentável, no caso do Brasil, né? Então, quais são esses indicadores globais obrigatórios? Capacidade instalada de energia renovável, energia produzida a partir de fontes renováveis ou energia consumida a partir de fontes renováveis, fontes de energia térmica, né, como é que se dá esse mix de fonte de energia térmica, o que eu acho que não é uma realidade para a grande maioria dos municípios, esse aquecimento centralizado, né? E a quantidade de agregados familiares e domicílios com acesso a combustíveis limpos e tecnologias para cozinhar que sejam saudáveis, né? Então, dentre esses 5 indicadores, os municípios brasileiros devem selecionar ao menos um deles para ser observado e ser reportado, ok? Mas a gente sabe que cada localidade, cada município vai ter uma realidade completamente diferente e talvez outros indicadores possam ser relevantes e importantes de serem observados naquele contexto. Então, se o município quiser, ele pode selecionar dentre esses indicadores globais obrigatórios, dentre outros indicadores globais opcionais e nos indicadores regionais, outros indicadores a serem reportados, mas isso é opcional. Então, mais de um indicador pode ou não ser reportado. Então, após essa análise inicial, né, então isso é uma forma de analisar a situação inicial, né, então após essa análise e a seleção e reporte dos indicadores, né, agora eu preciso entender as fases relacionadas aos objetivos, né, que é a próxima fase. E o que a gente tem aqui nesse marco comum de reporte, 2 objetivos são requeridos. Um objetivo que a gente chama de objetivo geral, que é um objetivo mais genérico relacionado com o alinhamento do ODS 7, né? Onde a meta pode ser aumento do acesso à energia, né? Então, esse é um objetivo geral, ou a redução da pobreza energética, né? Como está sendo visto aqui no quadro à direita. Então, você tem que selecionar um desses objetivos gerais, né? E esse vai ser como se fosse sua visão a longo prazo, né? Esse objetivo geral. Além desse objetivo geral, o município deve reportar um objetivo específico relacionado ao atributo
selecionado pela localização, né, pela região, que no caso do Brasil, América Latina, é a energia sustentável, né? Então, no final, a gente tem 2 objetivos, um geral, que é bem genérico mesmo, né? É só melhorar o acesso à energia, e o outro que é específico ao aspecto de energia sustentável, está relacionado, e aí podem ter indicadores diversos. Os objetivos, né, eles são construídos de acordo com esses 5 itens principais, né, que devem constar nos objetivos. Um ano base e um ano objetivo, ou seja, o ano que eu vou iniciar minhas análises, então eu quero uma melhoria em relação ao ano objetivo, né, que seria 2030. Esse ano objetivo tem que ser após o reporte GECOM, né, e tem que ser alinhado com os objetivos globais e nacionais, se tiverem, ou regionais, se tiverem. O ano base tem que ser o ano da avaliação inicial, para eu saber, né, como eu melhorei ou não. Eu tenho os limites geográficos, também aqui, né, que esse objetivo deve respeitar os limites geográficos e administrativos. Eu vou ter o nível de ambição, o quanto eu quero melhorar, o quanto eu vou avançar naquele item, e esse nível de ambição, ele deve demonstrar compromisso, engajamento, mas deve ser realista também, né. E esse nível de ambição, ele deve ser traduzido em uma métrica, alguma forma de eu acompanhar o progresso desse desse, eh, desse objetivo. Essa métrica, tá, ela vai depender de cada um dos objetivos específicos. Ah, e eu acho sem que meu Deus do céu, eu fiz desculpa, uma confusão e misturei aqui um espanhol com, português no final, mas eu vou traduzir aqui para vocês, depois eu faço uma versão, eu mando a versão certa, tá? Então os objetivos específicos aqui são alguns exemplos, né, onde, por exemplo, para energia sustentável, 2 exemplos são, aumentar, né, melhorar o percentual de energia proveniente de fontes sustentáveis, fontes renováveis no município, né. Então, para eu ter aqueles itens, né, que eu tinha falado, aumentar em quantos por cento, né, tem que ser definido o nível de ambição, em qual ano, né, em 2030, por exemplo, eh, ou, por exemplo, aumentar o percentual de famílias que utilizam energia limpa, né, energia moderna e limpa para cocção. Então, ao menos um objetivo específico deve ser integrado. É importante falar que, como em relação ao reporte dos atributos, também aqui é obrigatório que tenha ao menos um objetivo específico, mas se for, compatível, coerente com a realidade local, outros objetivos podem ser também inseridos, né. Então, após essa avaliação inicial e a definição de onde a gente quer que chegar, a gente tem que construir o plano, né. Então, o plano, de ação, ele pode ser integrado ao plano de ação que vocês podem ter em relação à energia sustentável e clima, né, o plano de mitigação ou adaptação, ou ele pode ser desenvolvido como um documento independente. Ele deve ser escrito, né, na língua oficial local, e ele deve ser apresentado em até 3 anos. Esse plano, né, ele vai integrar toda a discussão anterior e também o desenho das ações, né, quais são as ações que vão ser tomadas. Aqui um slide só falando um pouco dessas ações, né, eh, que devem ser observadas não só com a meta, né, final que você quer chegar, mas também dentro de quais as barreiras que vão ser encaradas, né, naquelas ações, e também nas competências que o município, né, e todas as pessoas interessadas, elas podem ter. Então, todas essas definições, elas são muito importantes para a gente conseguir construir um plano de ação que seja efetivo e que seja realista, né. Então eu preciso saber quais são as minhas fontes de financiamento, qual é a minha capacidade e estrutura institucional, panorama político, ou seja, toda a legislação que rege aquelas questões de energia, os dados, o contexto físico, humano, aí a gente coloca cultural, social, tudo isso, e quais são o compromisso e a colaboração de todos os participantes, né.
A gente tem que ver quais são as dimensões e as competências, né, que a gente tem. Então, a gente pode ter ativos, a gente pode ter financiamento, quem é que vai articular cada um dos itens, né, cada uma das competências. Assim, a gente vai ter um nível de ação, uma construção de um plano de ação que seja efetivo. Aqui, para dar como exemplo algumas ações que podem ser feitas a nível municipal, aqui eu acho que é um projeto muito icônico, né, dentro dessa questão de comunidade energética solar, que é o Revolu Solar. É uma comunidade feita num território de baixa renda, no Rio de Janeiro. É uma cooperativa, onde teve um engajamento forte também dos moradores locais para essas conquistas, e é um lugar que tinha, né, um número de conexões ilegais muito alto, com uma dificuldade do governo de entrar nessas áreas e controlar essas conexões. E após a comunidade energética solar ser instalada, observou-se que vários moradores começaram a conseguir arcar regularmente com as suas faturas na conta de luz, né? Então, isso mostra que eu consegui, além de gerar uma energia sustentável aí, que é renovável, que é a partir de placas solares, e movimentar também a economia de outras formas. Aqui também é um outro exemplo que é bem interessante, que é um projeto que aconteceu em Renca, no Chile. Então, esse projeto ele parte primeiro de uma definição, né, de um entendimento, uma compreensão melhor, né, de o que significa essa vulnerabilidade energética naquele local de atuação. Então, algumas famílias foram selecionadas, onde eles fizeram um levantamento de tudo que significaria essa vulnerabilidade energética neste contexto. Depois, eles conseguiram identificar as melhores medidas para serem aplicadas, e dentre essas medidas tiveram como substituição de luzes de LED, substituição de refrigeradores antigos e ineficientes, isolamento de janelas e portas. Então, várias medidas que estão alinhadas com o que foi observado naquela comunidade e naquelas famílias que tiveram nesse projeto. O que reduziu, no final, os gastos mensais com energia, que esse era o objetivo final daquelas famílias. Um outro exemplo que eu acho bem legal, por mais que não seja da América Latina, eu acho que ele pode ser aplicado em qualquer lugar, né, que é um ponto consultivo energético de Barcelona, onde existe um espaço, né, não só virtual, mas um espaço físico também, onde se aconselha sobre questões relacionadas ao direito à energia, que isso é importante, as pessoas têm que ter noção dos quais são os seus direitos em relação à energia, e também receber aconselhamentos para reduzir custos do uso de energia. Então, aqui alguns projetos que eu selecionei como exemplos. Algumas informações adicionais, tá? A gente tem esse curso online, infelizmente não tem em português, mas caso alguém queira se arriscar em inglês e espanhol, tem um capítulo só de acesso à energia e pobreza energética, onde explica mais ou menos o que eu expliquei aqui com outros detalhes. Tem um novo kit de ferramentas que sim é existente em português, tá? Esse kit de ferramentas de acesso à energia é muito legal, ele é um kit interativo que tenta traduzir esses passos que eu falei de uma forma mais engajada, né, onde várias pessoas podem discutir, criar um espaço de discussão, bem legal. Eu tenho esse relatório que é em inglês também, fala muito das barreiras e as ações a nível local, como elas podem ser às vezes difíceis. E são esses daqui, esse daqui também é em inglês, desculpa, às vezes não tem acesso a tudo, mas, enfim, é um estudo de caso, é uma fonte, né, que pode ser usada, caso existam algumas pessoas que possam acessar isso. É isso, obrigada, eu espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Muitíssimo obrigado, Paula. A gente está Imagina. tendo algumas pessoas mandando perguntas, fazendo comentários no chat. Acho que a gente pode ficar atento a isso no próximo, para o final da sessão.
E queria também reforçar, pessoal, agora é a hora. A gente está com as especialistas aqui. Então, se qualquer dúvida que vocês tenham, vocês, por favor, podem já mandar aqui pelo chat e pelo Q&A. Bem, eu vou compartilhar minha tela agora super rápido, para mostrar um pouco de como que tá como que vocês podem reportar todas essas informações. Acho que muito do que eu ia mencionar, a Paula também já trouxe um pouco sobre o cronograma. Então, o que que é esperado ver nos anos de reporte, quais são os tipos de meta que a gente espera ver. Então, só me deem um segundinho, que aí eu já compartilho minha tela. Deixa eu ver se vai. Share. Ixi. Acho que vocês estão vendo já, certo? Sim, Perfeito. Ok, então a ideia aqui é só mostrar um pouquinho como que está o questionário desse ano, quais são as perguntas que vocês podem reportar, todas essas informações que a Paula mencionou, né? Então, como ela mencionou, aqui para a América Latina a gente vai olhar principalmente para energia sustentável. E aí tem três fases para que vocês consigam para vocês atingirem a conformidade, tanto em avaliação quanto em metas e planejamento. Então, como que vocês podem fazer esse reporte? O que se espera, né, ver do reporte das cidades? Algumas cidades já historicamente reportam ao GECOM, já tem ao Pacto, né, já possuem conformidade em outras áreas, mas para o pilar de energia vocês têm um tempo também que passa a contar a partir de agora, para que vocês possam apresentar os documentos exigidos. Antes, esses critérios ainda não estavam definidos, então vocês ainda têm um calendário. Então, entre o primeiro e o segundo ano, a ideia é que vocês entendam o contexto local, comecem uma coleta de dados, para depois de 2 anos vocês apresentarem a avaliação nas metas e depois de 3 anos seus planos e ações. Reforçando, eu acho que isso a gente mencionou também na nossa sessão da semana passada. Esse ano, apesar de a gente ter tido bastante. eh, A gente teve um novo desenho do sistema do CDP e ClayTrack. A gente tem um questionário que teve pouquíssimas mudanças. A gente teve que fazer uma ou outra só para ter um alinhamento maior com alguma iniciativa, mas de fato em conteúdo a gente não mudou muito. É só a cara do sistema, a maquiagem que o sistema utiliza que tá diferente. Mas em questões de conteúdo, muito se manteve. E quando a gente vai analisar a primeira etapa do selo de energia, que é na parte de avaliação, as perguntas que vocês devem se focar são as perguntas do setor 4, que é o setor, são as perguntas setoriais. Então, começa na 4.1, 4.1.2, ou 4.1.3, ou 4.2. Isso vai depender, né? Então, aqueles que já reportam historicamente sabem que o questionário ele é muito dinâmico. Então, os critérios de reporte podem mudar de acordo com as respostas de vocês. A ideia é que vocês definam, então, indiquem se vocês já fizeram alguma análise de vulnerabilidade sobre energia, se vocês têm alguma análise energética do município de vocês, e vocês devem reportar pelo menos a um dos indicadores abaixo, que foi o que a Paula também mencionou. Então, desde consumo de energia de fontes renováveis, a matriz energética para aquecimento e resfriamento, a capacidade instalada, total de energia produzida, advinda de fontes renováveis na jurisdição e a porcentagem de domicílios com fontes limpas para cozinhar. É, então, lembrando, aqui vocês precisam selecionar só um desses tipos. E aí, se vocês podem reportar na questão 4.1, aí onde vocês precisam selecionar que a avaliação que vocês realizaram, setorial, considera a energia sustentável, que é o que está sendo avaliado aqui na região para a América Latina. E depois vocês precisam selecionar o tipo de indicador. Então, se vocês vão analisar a capacidade instalada, o total de energia renovável produzida. Então, vocês podem selecionar isso na 4.1 para que seja gerada uma nova questão, a questão onde vocês vão especificar essa avaliação, que é a 4.1.3. Então, para cada tipo de energia renovável, por exemplo, se vocês selecionam capacidade instalada, vocês precisariam selecionar o tipo de energia e mencionar o quanto dela é produzida. É, e aí vocês podem ver que no final da maior parte dos campos aqui de preenchimento
para vocês, sempre vai ter o acento circunflexo, que são pontos obrigatórios de preenchimento, dentro do marco comum de reporte do pacto. Então, vocês deveriam colocar o valor em megawatts, por exemplo, que vocês têm de produção, ou então informar por meio de uma chave de notação se ela não ocorre, se ela não foi estimada ou se é confidencial. Vale lembrar, não estimado ou reportar o valor zero não garante a conformidade. Pelo contrário, na verdade, isso se configura como uma não conformidade. Então, caso, por exemplo, vocês não tenham a ocorrência de algum desses tipos de produção ou de instalação dentro do município, vocês podem então só colocar não ocorre, ao invés de não estimado. Depois da avaliação, vocês têm aqui na questão 7.1, vocês conseguem responder sobre as metas para atender os critérios do pacto. Então, é necessário reportar duas metas, uma geral e outra específica, usar métricas com porcentagens, principalmente quando a gente está se referindo ao avanço, né, o quanto vocês já avançaram em relação à meta, e reportar tudo isso na questão 7.1. Dentro da questão 7.1, vocês precisam selecionar pelo menos um dos tipos de meta abaixo. Então, existem diversos tipos já dentro do sistema, como metas de geração de energia renovável, metas de consumo de energia renovável, até meta de capacidade instalada de energia renovável. Essa é a questão de metas setoriais. Vocês vão ver que dá para reportar metas de outros setores, mas para dentro do contexto do pacto, vocês precisam selecionar alguma relacionada à energia. Caso nenhuma dessas opções se encaixe a uma meta que o município já possui, vocês podem selecionar então outro tipo de meta. E aí, depois, se vocês selecionarem a meta, vocês têm que preencher os campos obrigatórios. Então, informar os limites da meta, qual que é o ano base, ou seja, o ano de referência que vocês estão utilizando, qual o indicador base, a porcentagem que vocês têm alcançado desde o ano base em relação à meta proposta. E o ano final e o valor da métrica no ano final. Quando a gente vai para o plano, vocês precisam reportar na questão 8.1, 8.1.1, 9.1 e ou 9.2. Vocês precisam reportar e anexar um plano de ação climática que tenha critérios de energia relevante ao EPP, eu digo nesse aspecto, por exemplo, se o plano de mitigação ou o plano de adaptação de vocês já aborda indicadores de energia, ele já é válido e vocês podem reportar isso na pergunta 8.1 e depois detalhar lá no 8.1.1. E dentro da parte dos planos de planejamento, vocês precisam também reportar as questões de ação. Então, para que o município demonstre pelo menos uma ação ligada, relacionada à energia, ou no setor de adaptação, ou no setor de mitigação. Então, na 8.1, vocês podem selecionar se vocês possuem um plano de ação climática que aborde adaptação ou mitigação. E aí aqui vocês vão ter alguns tipos de opção. Vocês podem colocar, então, se vocês já têm um plano de ação climática, considerando os três aspectos, mitigação, adaptação e energia, ou então mitigação e energia, adaptação e energia, ou então, se vocês optaram por fazer um plano só para energia, vocês também podem reportá-lo dessa maneira. E aqui a gente pode então ver alguns dos campos obrigatórios, tá, que vocês deveriam reportar. Então, desde anexar o plano ou então prover um link, se vocês tiverem esse plano disponível num site da prefeitura. Processos para o monitoramento e as avaliações do plano. Então, mencionar se vocês monitoram os indicadores do plano, se vocês planejam revisar o plano ou se vocês já atualizaram esse plano e o ano de aprovação formal do plano de vocês. E ainda dentro do setor de planejamento e do plano de energia, reportar pelo menos uma ação, seja na seção de mitigação ou de adaptação, e preencher os campos obrigatórios. Tá? Então, aqui são alguns dos campos obrigatórios. E aqui também tem outros onde vocês conseguem mencionar como os indicadores daquela ação ou por que aquela ação ela está relacionada ao plano de energia sustentável de vocês. Opa, aqui era para ser o cronograma, perdão, teve um pequeno erro aqui no enunciado, fazer essa correção antes de enviar para vocês. Mas eu queria só relembrar para vocês o cronograma de reporte
deste ano, então a plataforma já está aberta. A nossa data limite para pontuação do CDP é o dia 18 de setembro. Vale lembrar, então, a gente está pouco menos de. A gente está um pouco mais de um mês da data. Então, para aquelas cidades que ainda não começaram a reportar, sugiro que já entrem, não deixem para a última hora. É um novo sistema, então também há um tempo de adaptação e familiarização com a nova plataforma. Na última sessão, a gente já abordou um pouco aspectos de como a gente pode acessar o sistema, como ele funciona. Então, fiquem atentos e não deixem para a última hora. E eu acho que agora a gente já pode entrar na sessão de perguntas e respostas. Até foi bem corrida a minha apresentação por conta do tempo. Acho que a gente tem que aproveitar um pouco para tirar as dúvidas de vocês. Eu vou parar de compartilhar minha tela e a gente pode ver as perguntas que a gente tem recebido. Eu vou ver aqui do Q&A. Para preenchimento no CDP, podemos já considerar as metas que constam nos nossos planos de ação climática e, em seguida, ir desenvolvendo esse aprofundamento no planejamento energético no prazo colocado? Sim, se os planos de ação climática de vocês já prevêem, já tem algum eixo, alguma linha que aborde aspectos de energia, vocês podem mencioná-lo e selecionar ali na questão que eu mostrei, 8.1, que o plano de vocês já considera energia. E aí depois vocês vão ter que detalhar um pouco os indicadores que vocês estão utilizando. É, a Renata perguntou se poderíamos repetir, poderia repetir que se considera uma composição de combustível, o que se considera uma composição de combustível e tecnologia? O que é considerado uma composição de combustível barra tecnologia? Ela mandou aqui embaixo. É ok. Paula, você quer responder essa? Ah, sim, posso responder. É a quantidade de energia, a quantidade de cada um dos combustíveis que você tem no seu resultado final. Então, se a gente está falando aí de energia elétrica, por exemplo, né? Como é que a gente faz isso? A gente coloca que a gente gerou 100 megawatts, colocar um número bem facinho, tá? E de 100 megawatts, 50 foram gerados, 50 megawatts foram gerados de energia solar, 15 megawatts foram gerados através de uma térmica a gás natural, 10 megawatts de uma térmica a diesel, então eu tenho aí uma composição sendo formada. Então, do total que é gerado, 50% é de energia solar, e eu já esqueci os números que eu falei, mas 10% é de energia diesel, se eu não me engano, que foi o que eu falei, térmica diesel, 20% térmica a gás. Então, você tem uma composição que tem a ver com a tecnologia, no caso, se é uma térmica, se é uma energia solar do tipo direta, né, ou outro tipo, e aí você vai ter a composição e você vai conseguir identificar dentro dessa composição quais são as renováveis ou não. Se a gente está falando de consumo de energia como um todo, é a mesma lógica. Então, agora pegando um exemplo dentro de transporte, né? O total que é consumido para transporte vem de gasolina, quantos por cento vem de gasolina, quantos por cento vem do diesel, quantos por cento é elétrico. Então, é mais ou menos esse tipo de abordagem. Lembrando que quando a gente fala disso nível GECOM, a gente está falando dentro do limite geográfico administrativo e municipal, tá? Então, não é nacional, é municipal. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que respondeu, mas queria aproveitar e emendar uma pergunta que eu acho que a gente sempre recebe também, se é possível fazer a aproximação dos dados estaduais ou nacionais para um nível municipal, considerando a matriz energética compartilhada do Brasil. Vocês têm alguma posição quanto a isso, Paulo? Sim, em relação à geração e à capacidade instalada, no caso, seria só dentro do limite municipal. Então, não tem como traduzir, né? Ou você tem alguma geração específica localmente. Em geral, no Brasil, se for realmente local de administração local, vai ser geração distribuída, né? Porque senão é uma geração do sistema interligado. Então, é exclusiva, né? Ela é exclusiva para o local.
Se por um acaso você está falando do consumo, você pode fazer um cálculo de, como se fosse de pesos, eh, onde você coloca o quanto daquela energia veio do sistema nacional, né, então, por exemplo, a eletricidade, né, então assim, vamos supor que 10% da energia consumida veio de geração distribuída, os outros 90% vieram da energia, nacional. Então você faz como se fosse um peso dessas energias para ver o quanto você está contribuindo na colocação dessas energias renováveis, por exemplo. Assim, muito simplificadamente, eu estou explicando, teria que ter uma equação matemática ali, mas basicamente colocar em termos de percentual mesmo, tentar recortar o que é seu e o que no Brasil eu vejo muito caso da geração distribuída ou compra de energia, né, que é permitida agora dependendo da quantidade, né, para esse se for, eh, em níveis de tensão alto. Então você vai falar que eu consumi um pouquinho do sim, que não é controlado por você, então meio que não interessa, assim, não é controlado pelo município, então se tem muito renovável ou não, não é de seu âmbito, e depois o quanto você conseguiu participar, nesse consumo com as suas próprias ferramentas, seja comprando energia certificada, renovável, seja gerando energia de forma distribuída. Muitíssimo obrigado, Paula. Acho que essas informações são muito ricas, porque é algo que sempre surge nos nossos engajamentos e é algo que a gente acho que gera bastante dúvida. Eu sei que a gente recebeu mais algumas outras perguntas no chat, e também aqui no Q&A. Por questão de tempo, essas perguntas a gente vai responder depois individualmente, a gente manda por e-mail as respostas. Se tiver alguma direcionada à Paula, a gente passa para a Paula também, pedindo algumas orientações. E eu queria só reforçar um convite. A gente, nessa quinta-feira, vai fazer uma sessão, uma continuação dessas nossas sessões. A ideia é que na quinta-feira seja um exercício um pouco mais prático, então a gente tenha um pouco mais de debate e a gente possa, então, de acordo com alguns exercícios que vão ser propostos, elaborar e entender um pouco mais, aprofundar como que se pode trabalhar dentro do pilar de energia e entender as diferentes opções, de ação. É, Sendo assim, queria passar então para o nosso momento de encerramento. Passar primeiro para Paula e depois para Belém. Paula, você gostaria de fazer alguma palavra final? Não, só gostaria de agradecer a oportunidade, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer pelo menos o contexto teórico relacionado a esse pilar. Como eu disse, é um pilar um pouquinho diferente dos outros, tem muitos detalhes, mas esses detalhes são justamente para ajudar vocês a reportarem de maneira mais simples, mais eficiente, mais direta para os seus municípios. As questões, eu vi os comentários no chat, tem algumas coisas um pouco mais complexas de falarmos dentro de e-mail, mas a gente também pode levar para discussão na próxima sessão um pouquinho desses comentários. Obrigada. Obrigado, Paula. Belém, Obrigada, Gui. Não, só agradecer também, Paula, acho que a apresentação foi ótima e também trazer essa proposta, né? Vamos tentar levar essas perguntas um pouco mais específicas sobre acesso aos dados, né? Essas diferenças de competência municipal, estadual, nacional, porque a gente observa que essa é a dúvida principal, né? Quando a gente aborda esse pilar. Então, eu agradeço se a gente puder levar essas questões para a próxima sessão, que, como já falamos, vai ser uma sessão um pouco mais prática, e acho que vai ser também muito esclarecedora. Então, só agradecer também todas as prefeituras, coordenadores nacionais que se conectaram também, e a gente se encontra na quinta-feira, então. Obrigada. obrigado, Belém. Por fim, por falar do CDP, a gente fica muito feliz de receber vocês duas. Paulo, obrigado pela excelente apresentação e por compartilhar tanto conhecimento. Obrigado, Belém, também por possibilitar essa sessão e na figura do Pacto, que tem sido um excelente parceiro para o CDP e para os municípios aqui na região no desenvolvimento das estratégias climáticas. Acho que sem a ajuda de vocês, sem o apoio de vocês, muito dessas discussões a gente não conseguiria aprofundar. Então, obrigado por exercerem esse papel tão importante aqui na região.
Agradeço a todos também que estão aqui, que dedicaram uma hora da sua manhã à nossa companhia, para também consumir um pouco desse conteúdo e entender um pouco mais do pilar de energia. No chat, a gente já mandou o link da nossa próxima sessão para aqueles que ainda não estão inscritos. Se inscrevam, compartilhem com colegas, para que estejam presentes, para que a gente tenha um debate bem rico. Muitíssimo obrigado. Essa sessão foi gravada. A gente vai mandar a apresentação tanto do CDP quanto da Paula. Depois a Paula vai encaminhar para a gente compartilha com todos os inscritos. E agradeço muito a participação de todos. Muitíssimo obrigado e até quinta-feira. Boa semana, pessoal.